Bem-vindo a este estudo abrangente da Palavra de Deus, onde buscamos aprofundar nosso entendimento sobre as verdades das Escrituras e a sabedoria divina nelas contida. Hoje, nosso tema central é a relação intrínseca entre corpo, alma e espírito, e como essa relação fundamenta nossa conexão com Deus e a realidade espiritual. Compreender essa interação é crucial para vivermos sob a liderança do Espírito Santo, experimentando uma vida repleta de propósito divino, paz interior e força espiritual. Talvez você já tenha se perguntado por que, em certos momentos, sente-se profundamente ligado a Deus, enquanto em outros parece distante. Ou como nossos pensamentos e emoções podem nos direcionar mais intimamente à vontade divina ou nos afastar dela. Neste estudo, vamos explorar as distinções entre corpo, alma e espírito. Aprenderemos a alinhar essas dimensões da nossa existência com a vontade de Deus, de modo a viver vitoriosamente tanto no plano físico quanto no espiritual. O reino espiritual não está distante ou separado, mas sim entrelaçado com o mundo físico, impactando cada escolha, pensamento e ação. Muitas vezes, as pessoas acreditam que o envolvimento espiritual ocorre apenas em momentos de fervor religioso ou experiências sobrenaturais. No entanto, é vital entender que estamos constantemente envolvidos em ambos os reinos, o espiritual e o terrenal, e que essa conexão influencia cada aspecto de nossa vida. Ao discernirmos as diferenças entre o corpo, alma e espírito, conquistamos clareza sobre nossa verdadeira essência e a maneira como interagimos com o mundo espiritual. Além disso, podemos perceber que nossas identidades espirituais em Cristo são mais profundas e transformadoras do que qualquer rótulo ou definição atribuída pelo mundo. Essa compreensão nos possibilita enfrentar desafios de forma confiante e viver com uma perspectiva divina, firmados na vitória conquistada por Cristo. Através de uma crescente compreensão espiritual, somos chamados a alinhar nossas vidas à direção do Espírito Santo. Desde nossa conversão, o Espírito de Deus habita em nós e está sempre disponível, oferecendo-nos orientação e fortalecimento em meio a qualquer circunstância. Essa plenitude é acessível a todos os crentes, e quanto mais nos rendemos ao seu propósito, mais clara se torna sua direção em nossas vidas. Ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, somos capacitados a vivenciar a plenitude espiritual que Ele deseja para nós. Alinhando nossos pensamentos, atitudes e desejos à verdade divina, experimentamos uma transformação genuína que começa do interior e reflete externamente. Essa transformação não é simplesmente uma questão de mudanças imediatas, mas sim um processo contínuo, onde a nossa responsabilidade é crescer na fé e conhecimento de Deus, confiando que Ele está trabalhando em nós e através de nós. Viver de acordo com a plenitude oferecida por Deus nos permite enfrentar medos e incertezas com fé e segurança. Na Bíblia, somos assegurados de que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de poder, amor e equilíbrio. Com essa confiança fundamentada em suas promessas, estamos equipados para lidar com quaisquer desafios, ancorados na verdade imutável das Escrituras. Nossa verdadeira identidade em Cristo, regenerada pelo Espírito Santo, redefine quem somos verdadeiramente, filhos amados e aceitos por Deus. Quando nos vemos através dos olhos de Deus, as limitações impostas pelo corpo e as oscilações emocionais da alma perdem força. Ancorados em Cristo, encontramos uma estabilidade inquebrável, mesmo em meio às tempestades da vida, extraindo força da fonte eterna que é o próprio Deus. Em sua presença, encontramos paz e alegria, permitindo-nos viver além dos limites materiais e das preocupações deste mundo. Esta jornada espiritual é uma contínua descoberta do quanto podemos aprender e crescer na presença de Deus, guiados pelo seu amor e poder. Que possamos sempre buscar um entendimento mais profundo, entregando nossas vidas cada vez mais plenamente à sua vontade.
e testemunhando as maravilhas de viver em comunhão íntima com o Criador. Quando nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo, acessamos a perspectiva eterna de Deus, que nos convida a enxergar a vida sob uma luz transformadora. O crescimento espiritual, muitas vezes mal compreendido, não se limita à simples acumulação de conhecimento ou à prática de rituais religiosos. Ao contrário, trata-se de desenvolver uma conexão profunda e íntima com o Espírito Santo, entendendo que essa relação é a essência da nossa jornada espiritual. A profundidade dessa conexão se manifesta na maneira como nos entregamos e confiamos na orientação divina em todas as áreas da vida. À medida que fazemos essa transformação interna e começamos a entregar nossas vidas ao Espírito, experimentamos uma mudança significativa em como tomamos decisões. Deixamos de ser influenciados por emoções passageiras ou pela pressão das circunstâncias externas. Em vez disso, nossas escolhas se fundamentam em uma sabedoria interior, uma força constante emanada do Espírito Santo que habita em nós. Essa maturidade espiritual exige que aprendamos a nos manter estáveis e equilibrados em nosso espírito, mesmo quando a vida ao nosso redor parece incerta e tumultuada. As circunstâncias da vida são, de fato, mutáveis. Dias bons podem ser seguidos por dias desafiadores. No entanto, a fundação do nosso ser, que está ancorada em Cristo, permanece firme e inabalável. Essa é a verdadeira definição de liberdade espiritual. Uma vida marcada pela paz e alegria. Não porque tudo ao nosso redor é perfeito, mas porque estamos conectados àquele que é a fonte da perfeição. A liberdade espiritual não significa que evitamos desafios. Pelo contrário, ela nos capacita a responder a esses desafios com sabedoria e força que vem do Espírito Santo. Quando o nosso espírito é quem nos guia, deixamos de ser reféns de nossas emoções e das circunstâncias externas. Ao contrário, passamos a viver em um estado de plenitude, onde a paz, a alegria e a força de Deus se tornam parte integral de nossa experiência diária. Nesse estado de liberdade, temos a confiança de que Deus está orquestrando cada detalhe de nossas vidas para o nosso bem supremo. Aqui encontramos a verdadeira libertação, liberdade do medo, da dúvida e da confusão que frequentemente nos cercam. É fundamental compreender essa distinção, pois muitas vezes o inimigo tenta confundir a linha entre alma e espírito, usando nossas emoções como alavanca para desviar nossa atenção do propósito divino. Quando permitimos que a alma nos guie, nos tornamos suscetíveis a ser facilmente influenciados por emoções, desejos e circunstâncias variáveis. Mas ao ceder ao Espírito, conseguimos elevar-nos acima dos sentimentos temporários e das preocupações mundanas, repousando na verdade eterna da Palavra de Deus. A Bíblia ensina frequentemente sobre a importância de renovar nossas mentes, encorajando-nos a focar nossos corações nas coisas que estão acima. Isso nos possibilita acessar realidades divinas que são destinadas a nós e nos enche de esperança e propósito. A renovação da mente não é um evento isolado, mas um processo contínuo que exige um compromisso diário. Todos os dias devemos escolher alinhar nossos pensamentos com a Palavra de Deus, descartando tudo aquilo que não está em harmonia com a verdade divina. Essa escolha diária, feita com intenção e fé, ajuda a moldar nossos corações e direcionar nossas vidas, permitindo que a perspectiva do céu ilumine nosso caminho. À medida que nos envolvemos nesse processo de renovação, nossa visão da vida se transforma. Começamos a ver os desafios como oportunidades de crescimento, as adversidades como plataformas para a manifestação da graça, e a vida, em geral, como uma jornada rica em significado e aprendizado. Com isso, nossa compreensão da liberdade espiritual se aprofunda, percebendo que essa liberdade é fundamentalmente uma liberdade para amar e servir aos outros, despojando-se de egoísmo e abraçando a compaixão e a generosidade. Integrar essa prática de renovação em nossa rotina diária
nos transforma em instrumentos do amor de Deus no mundo. Passamos a ser luz nas trevas e sal na terra, refletindo a verdadeira essência do Espírito Santo em nossas ações e palavras. Assim, ao nos aprofundarmos na relação com o Espírito, não apenas nos beneficiamos espiritualmente, mas também impactamos positivamente as vidas daqueles que nos cercam, contribuindo para um mundo mais cheio de esperança e conexão divina. Em resumo, permitir que o Espírito nos guie não apenas transforma a nossa própria vida, mas também marca um impacto profundo naqueles que nos rodeiam. Ao permanecermos firmes na verdade e na renovação constante da mente através da palavra de Deus, vivemos em uma realidade onde a paz é a norma, a alegria é a escolha, e a força vem do Espírito, nos permitindo enfrentar qualquer desafio com coragem e fé. Essa é a verdadeira jornada espiritual. Essa transformação não apenas nos permite captar a essência do propósito divino, mas também nos capacita a viver de maneira que reflita esse propósito em todas as áreas da nossa vida. É importante salientar que, apesar de o espírito e a alma serem entidades distintas, as fronteiras que os separam não são sempre claras, o que indica que eles estão interligados de maneiras profundas e significativas. Quando nos dedicamos a alinhar nosso espírito com Deus, essa harmonia gera um impacto positivo, permitindo que nossas escolhas sejam guiadas por uma compreensão mais clara da espiritualidade. No entanto, se a nossa alma estiver inquieta ou perturbada, isso pode obscurecer nossa habilidade de ouvir a voz do Espírito com clareza. Isso enfatiza a importância do cuidado com a saúde espiritual, que possibilita que alma e espírito operem em sintonia, promovendo decisões que estejam em concordância com a vontade divina. A visão da alma e do espírito na tradição do Antigo Testamento muitas vezes os apresentava como interconectados, ilustrando diferentes facetas da experiência humana. Contudo, com a revelação trazida por Cristo, começamos a entender o Espírito não apenas como uma parte de nós, mas como a base da nossa verdadeira identidade, uma identidade que está intimamente conectada ao Criador. Esse entendimento transforma a maneira como vivemos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Embora não possamos explorar cada detalhe dessa profunda conexão, é essencial refletirmos sobre o que significa falar sobre alma e espírito. Frequentemente, ao tratarmos desses temas, estamos abordando diferentes funções que compõem nossa experiência humana. Essa reflexão pode nos levar a considerar como honramos a Deus com nossos corpos. Afinal, nossos corpos não são meras conchas. São instrumentos valiosos que desempenham um papel vital em nossa vida espiritual. Seu corpo, como o vaso que você utiliza para interagir com o mundo físico, é fundamental não apenas para a sua existência, mas também para a sua vivência espiritual. Através do corpo, você experimenta diretamente tudo o que o mundo tem a oferecer. Os sons que ouve, as imagens que vê e as sensações que experimenta. Mesmo que muitas vezes enfatizemos a importância do espírito, não devemos negligenciar o papel do corpo em nosso caminhar espiritual. Nossos corpos pertencem a Deus e foram criados com um propósito divino. Eles são as ferramentas que nos permitem agir no mundo, carregar a missão de Deus, servir a outros e expressar nossa espiritualidade através da oração, do serviço e das alegrias da vida. Cuidar do nosso corpo não é apenas uma questão de saúde, é um ato de reverência e uma maneira de honrar a Deus. É importante ressaltar que essa honra não deve ser confundida com a idolatria da aparência física, mas sim com a valorização do corpo como parte integral de nossa jornada espiritual. Além disso, é vital que nos dediquemos a práticas que promovam a saúde física e espiritual, momentos de descanso e meditação, além do fortalecimento da vida de oração e da busca por uma comunhão mais profunda com Deus.
Ao fazer isso, encontramos um equilíbrio que não só nutre nosso corpo, mas também alimenta nossa alma e fortalece nosso espírito. Em resumo, a relação intrínseca entre corpo, alma e espírito é uma realidade rica e profunda que merece nossa atenção e cuidado. Embora seja impossível aprofundar cada aspecto do tema, é crucial perceber que, ao discutir a alma e o espírito, estamos explorando diferentes dimensões da experiência humana. O corpo humano atua como um canal que nos conecta aos outros e ao mundo ao nosso redor. A maioria das interações e diálogos ocorrem neste plano físico. É um erro comum considerar o corpo como algo negativo, mas, na verdade, ele é um veículo para expressar a glória divina. Embora nossos corpos estejam sujeitos a limitações e imperfeições, foram criados para refletir a magnificência de Deus. O cuidado que dispensamos a eles, nossa alimentação e o uso do corpo são reflexos de nossa devoção. As Escrituras nos exortam a apresentar nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, como diz em Romanos 12:1. Essa confusão em torno do corpo muitas vezes vem da interpretação da palavra carne no Novo Testamento, que pode se referir tanto ao corpo físico quanto a desejos e impulsos negativos. Esse mal-entendido leva muitos a acreditar que o corpo é pecaminoso, quando na realidade ele pode ser um instrumento de boas ações. De acordo com 1 Coríntios 6,19, vosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso implica que não somos apenas físicos, somos seres com um propósito divino onde o Espírito Santo habita. Quando olhamos para nós mesmos, observamos nosso corpo, mas a verdadeira essência, a alma e o espírito, não é visível. O corpo serve como uma morada que nos permite vivenciar a vida de maneira plena. Ter essa compreensão ajuda a cultivar uma mentalidade que busca a orientação do espírito enquanto permanecemos atentos às realidades do mundo físico. Viver com esse foco não significa desconsiderar os desafios que enfrentamos. Pelo contrário, trata-se de encarar a vida através da perspectiva da eternidade. Cada decisão, cada interação se torna uma oportunidade de acumular tesouros celestiais. Quando mantemos uma visão que transcende o presente, deixa-se de lado a ilusão das dificuldades momentâneas. Em vez disso, vivemos com um sentido claro de propósito, reconhecendo que a verdadeira recompensa não está nesta vida, mas na que virá. Essa perspectiva nos fortalece para enfrentar adversidades, nos impulsionando a buscar a santidade e aprofundar nossa confiança em Deus. Constatamos que as lutas que enfrentamos são temporárias, mas têm um significado valioso. Essa mudança de foco nos ajuda a perseverar, entendendo que Deus utiliza cada situação para nos moldar, preparando-nos para a recompensa eterna que nos aguarda. Assim, embora o corpo nos conecte ao mundo visível, ele não nos define. Nossa alma, que abriga nossas decisões, emoções e desejos, é o núcleo da nossa identidade. Através dos Salmos, especialmente em Salmo 42, versículo 1, vemos a profundidade dos sentimentos que emana de nossas almas. Portanto, entender a distinção entre corpo, alma e espírito é vital para a nossa jornada espiritual. Como já mencionamos, o corpo e o espírito são conceitos bem definidos, levando-nos a explorar a alma. Apesar de haver uma intersecção entre a alma e o espírito, é crucial entender suas funções distintas e complementares. Por exemplo, alguns estudiosos argumentam que demônios podem influenciar a alma de um cristão, afetando seus pensamentos, emoções e decisões. Isso sugere que a alma, relacionada à psique e à identidade, pode ser vulnerável a influências externas que buscam desviá-la da verdade espiritual. Em contrapartida, o espírito se conecta diretamente com Deus,
servindo como fonte de discernimento e comunhão espiritual. Enquanto a alma pode ser afetada por traumas e tentações, levando a comportamentos desviantes, o espírito nos guia internamente, promovendo a consciência moral e a busca pela santidade. A interação entre alma e espírito é complexa. Às vezes, as influências externas que impactam a alma podem gerar conflitos com a paz que o espírito nos oferece. Essa luta interna é comum entre cristãos, que buscam libertação das influências negativas e renovação da mente, conforme Romanos 12:2 nos orienta. Podemos buscar uma vida mais equilibrada e harmoniosa. Essa reflexão nos motiva a cuidar de cada aspecto do nosso ser, permitindo que a influência do Espírito Santo prevaleça sobre nossa alma e nos capacite a glorificar a Deus em todas as áreas da vida. Agora, se essa mensagem ressoou com você e você deseja aprofundar sua compreensão sobre a alma e como ela se relaciona com sua vida espiritual, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Não perca os próximos vídeos, onde iremos explorar mais sobre esse tema e como podemos viver plenamente a nossa fé. Junte-se a nós nessa jornada de crescimento e transformação.